Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Como de costumes, agora nós iniciamos toda sexta-feira, nós vamos iniciar aqui uma live. Nós vamos partilhar a palavra hoje, daquilo que Deus entregou pra gente. A palavra hoje que nós vamos meditar é Mateus 13, capítulo 13, versículo do 3 ao 9. Oi, querida. Oi, Oi, bem, tudo bem? melhor agora. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem aí? Tudo bem, melhor agora. Consegue me ouvir bem? Que bom. Consegue me ouvir? Consigo, tudo certo. Estava partilhando com as pessoas aqui, Débora, que o senhor deu uma palavra para gente, que é Mateus, para vocês já irem procurando na Bíblia de vocês, Mateus, capítulo 13, versículo do 3 ao 9, que é a famosa parábola do semeador. Mas eu vou deixar você conduzir. Inicia aí com um momento de oração, falar sobre a oração que você falou que tinha para falar hoje, que o senhor te entregou. Você pode iniciar, por favor. Amém. Deus, muito obrigada por cada dia que o Senhor tem nos dado. Que cada um desses dias venha trazer alegria para o Senhor. Que a gente possa chegar lá no fim e falar: sim, cada dia que eu vivi trouxe alegria pro meu pai. Cada dia que eu vivi trouxe um perfume, um cheiro suave para ele, trouxe uma canção nova que alegra o coração dele. Que seja assim na vida de cada um de nós. E eu declaro que durante essa live muitas palavras vão ser liberadas de forma que o coração das pessoas comece a florescer, comece a crescer na oração, na leitura da palavra, e que cada semente que o Senhor venha plantar hoje nos corações venha dar muitos frutos, que tenham raízes saudáveis num terreno fértil, e que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar, em cada uma das coisas que vier a acontecer. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, hoje eu queria fazer um pouco diferente e eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência que eu tenho tido sobre oração. É algum tema que é meio old school, mas é um fundamento, é uma base muito, muito necessária. E esses dias eu tava no Instagram, né? E aí eu vi um vídeo de um cara que ele falou algo que eu fiquei, nossa, isso é muito certo. Hoje em dia as pessoas oram uma oração um pouco diferente, né? Elas falam, entre muitas aspas, mas indiretamente é isso que acontece. Elas falam: Meu Pai que está no céu, santificado seja o meu nome, venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. E a oração não é sobre a gente torcer o braço de Deus para que ele faça o que a gente quer. É mais uma questão de alinhamento, uma questão de relacionamento, sabe? E eu tenho certeza que qualquer um de nós que está aqui, ninguém gostaria de ter uma sanguessuga puxando o seu pescoço, drenando, sugando, só tirando. E muitas vezes as pessoas fazem isso sem perceber. E eu não julgo as pessoas porque elas provavelmente foram ensinadas a fazer assim. Mas hoje tem uma Débora te alertando: hey, oração é relacionamento. Assim como você não gosta que as pessoas façam isso com você, de estar ali só por interesse, eu tenho certeza absoluta que você já teve, se você não foi essa pessoa, você já teve uma pessoa dessa que está ali só no seu pé por interesse, por interesse. E se você não gosta de fazer isso com as pessoas, se você não gosta de receber isso, obviamente Deus também não acha muito legal. Então, a oração, ela não é só sobre você acordar e falar com Deus, e dormir e falar com Deus. É sobre uma vida, é sobre uma constância, é sobre uma conversa. Levar a vida com Deus como com essa conversa. Uma amiga minha falou por esses dias algo sobre cuidar dos dias comuns. E às vezes a gente está numa rotina tarefada, ou não, uma rotina normal, comum, mas a gente esquece que cada um desses dias que é o que vai fazer a sua vida. Então, se a gente juntar muitos dias bons, a gente vai ter uma vida boa. E parte disso é ter essa comunhão, esse relacionamento. E quando a gente começa a ter
cada um dos nossos dias como uma conversa, como uma oração ao Senhor, a gente começa a perceber que a gente tem uma mudança de perspectiva. Ah, quando a gente traz a vida à luz dos olhos de Deus, à luz dos olhos da oração, a gente começa a ver com os olhos de Deus. Então, que cada detalhe que aconteça na sua vida, seja alto ou baixo, traz a Ele, que Ele vai te trazer uma perspectiva que vai fazer algo ressaltar, algum aprendizado vai ter. ah, e não tenha medo de ser sincero com Deus. Teve uma vez que eu tava, tipo, crying myself to sleep, tava numa situação muito ruim, eu tava, tipo, chorando na cama, no travesseiro, como dizem. E eu fui ali muito sincera. E eu senti que veio uma oração que não era minha. Era uma oração de Deus falando pra mim. E eu orei aquela oração. Era uma coisa assim, Deus, você quer isso pra minha vida? Se você quer, você me fala. Se você não quer, você me fala, não, não quero. E se você quer, você me fala o que é para fazer. E aquela oração, você orar a oração que o Espírito fala para você orar, vai te trazer o direcionamento correto. Então, não ore só por você, uma oração que vem só de você, mas ouça o que o Espírito Santo quer que você ore naquele momento. E isso vai te trazer muita luz, vai te trazer um direcionamento mais acurado do que é para você fazer na sua vida. E sim, funcionou, deu muito certo. Quando eu ouvi, e não foi intencional, foi realmente o Espírito Santo me ajudando naquele dia. E aí eu ouvi o que ela tinha para falar para mim, eu orei a oração que ela tinha para mim, e no dia seguinte eu recebi a resposta específica daquela oração que eu tinha feito. Então, oração, gente, é muito, muito chave. Comecem a fazer isso, experimentem, que vocês vão ver a diferença, esse crescimento, essa maturidade. Tem muita coisa, gente, tem muita, muita coisa especial que o Senhor tem para liberar, através da palavra, através do louvor. Mas ter uma vida de oração, literalmente, de dia à noite, qualquer coisa boba, simples da vida, você tá ali conversando com Ele, vai expandir muito o seu horizonte. Foi mais ou menos essa a ideia do que eu quis trazer. E creia, muitas vezes também eu orava, tipo, só por orar, sem acreditar. Ah, vou orar aqui só porque eu tô orando e tal. Mas sabe quando você não quer orar pra você não ter aquela, poxa, eu criei em Deus e não aconteceu? Era muito isso. Eu não queria me frustrar de novo. Mas se Deus falou, escolha crer, mesmo que seja ilógico. A lógica que vá pro raio que o parta. Onde tem lógica numa multiplicação de 5 pães e 2 peixes para milhares de pessoas? Onde tem lógica nisso? Até onde a lógica te levou? Então, esquece a lógica. Segue em frente, sabe? E confia, muito importante. Ouça o que o Espírito Santo te fala e sem segundas intenções. Não vai, Deus me falou que eu vou ser um super empresário. E aí a pessoa começa a orar naquele sentido com a segunda intenção de ter muito dinheiro. Ore e mantenha o coração certo nessa oração também. Ok? Amém. Eu acredito que, acho que essa foi uma boa lição para a gente poder refletir bastante, né, sobre como orar e o porquê que eu estou orando, né? E a gente esquece, às vezes, simplesmente pedir para o Senhor, como o salmista nos diz, pede para examinar o nosso coração. Examina o meu coração, Senhor. Examina o meu coração para ver as intenções do meu coração. Muitas vezes eu estou orando, muitas vezes eu estou pedindo, muitas vezes eu estou clamando e não recebo. Tiago vai nos ensinar sobre isso. Como que está o meu coração? Porque muitas vezes a intenção do meu coração, Deus já sabe. E muitas vezes ele não está correspondendo. Não é porque ele não quer, mas é simplesmente para te proteger. Para te guardar. Porque às vezes o seu coração não está pronto para receber algo que você quer. Como você mesmo disse. Sou empresário, então agora eu vou orar para mim poder ter mais. Né? Se eu não consigo fazer no pouco o que eu tenho, como é que eu vou fazer quando eu tiver no muito? O Senhor observa isso, né? Se eu quero ter uma vida de intimidade e relacionamento, eu preciso procurar isso, né? Muito bem. Débora, eu vou partilhar, vou fazer a leitura da palavra aqui nesse momento, e que é o que Mateus deu
que o Senhor entregou para a gente, que é o Evangelho de Mateus, e é uma parábola muito conhecida, nossa, né? E ela tem muitas coisas a dizer sobre a verdadeira semente, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, vocês que estão aí, eu vou ler a palavra do capítulo de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo do 3 ao 9. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o Senhor saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outra a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão chegando aí agora, nós estamos meditando a palavra de Mateus, a palavra que fala sobre o semeador. Jesus vai dizer para nós hoje, aquilo que Jesus quer dizer para nós é: como é que está o seu coração? É tudo sobre o coração. Porque muitas vezes você está lendo a palavra, você está meditando a palavra, você está orando, mas às vezes você não está conseguindo ver frutos. Jesus nos ensina através dessa palavra que muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos percorrendo o caminho, estamos ouvindo a palavra, mas somente superficialmente. Vêm as coisas do mundo, vêm as coisas da vida, vem a rotina, vêm os falsos amigos, às vezes a rotina do trabalho, e nos rouba esse amor, nos rouba a verdade desse evangelho, que é para frutificar no nosso coração, que vai nos trazer aquilo que realmente nós precisamos. E o que Deus vai entregar para nós hoje é: entregue para Ele todas as angústias do seu coração. E permita que o seu coração fique puro. Que ele se torne uma terra boa. E essa terra boa vai multiplicar. Vai multiplicar em bênçãos, vai multiplicar em graça, vai multiplicar em sabedoria e entendimento. O Senhor vai te dar sabedoria e entendimento. Tem pessoas que têm pedido sabedoria e entendimento. Essa palavra é para nós meditarmos. Porque se o meu coração não estiver puro, se o meu coração não estiver entregue ao Senhor, a palavra dele vai chegar, vai ficar sufocada, eu não vou ter o entendimento correto daquilo que ele quer entregar para mim e vou desistir. Vou sair. Vou achar que Deus não está falando comigo, que Deus não está me ouvindo, que Deus não me ouve, como muitos falam. Eu preciso tanto de uma cura, mas o Senhor não age na minha vida. Aquilo que você está procurando, a resposta que você tanto está almejando, está na palavra. E essa palavra, ela é vida. E para que essa vida cresça em você, você precisa entregar o seu coração ao Senhor. Purificar o seu coração. Nós estamos falando de oração, não sei que hora que você vai ouvir essa palavra. Se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, vai ser de noite. Mas o Senhor está dizendo para você: quando você estiver no caminho do seu trabalho, na correria do seu trabalho, quando você necessita aumentar o rádio, para deixar bem alto, porque você precisa ouvir alguma coisa, coloque a palavra dele. Às vezes ele tem algo para sintonizar em você, mas você está sintonizado nas coisas do mundo. Às vezes você está indo para uma roda de amigos que não frutificam, não alimentam e não te entregam aquilo que você tem procurado. A angústia do seu coração está nos caminhos que você está buscando. Então, a raiz de todo o problema é: procurai a verdade de Deus dentro de você. E aquilo que você não quer fazer, está a resposta dentro. Você precisa abrir mão de algumas coisas,
para que você veja tudo aquilo que você está pedindo florescer na sua vida. Sobre isso que o Senhor estava me entregando. Amém? Amém. E é muito interessante porque, nossa, interessante mesmo. Porque tem vezes que a gente fala assim, observa os frutos. Isso é muito real, isso é muito verdade. Olhando a natureza, tem estações que as plantas não dão frutos, algumas não dão frutos. E me veio assim também a importância da gente, além de olhar os frutos quando eles são assim claros e visíveis, mas quando você não tá vendo nada, olha a raiz. Checa a raiz, é uma raiz saudável? Ela tá firmada onde? Se você tá fazendo, assim, cara, eu não tô vendo nada acontecer. Tá, tudo bem. Você pode até não estar vendo, você, não tá acontecendo nada na matéria, no espiritual tô igual. Você acha que tá igual, mas se você tá confiando e firme em Deus, provavelmente não está igual, você só não está vendo. Mas olha a raiz. Cara, não tô vendo nada, tá tudo parado, mas sua raiz tá num lugar bom, sua raiz tá firme, o terreno tá ok, só confia. A estação vai passar e vai frutificar na hora certa. Amém. É bem isso. Porque assim, ó, no capítulo 6 vai dizer assim: mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então a gente precisa entender. A gente precisa meditar a palavra, guardar a palavra, aprender a orar corretamente. Como você veio bem no início da live, ensinar aquilo que Deus estava colocando no seu coração, que estava pedindo para você partilhar. Nós precisamos, toda resposta está dentro, nunca está fora. Lembra que Jesus nos ensinou, nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos o templo e nós somos a morada dele, como é que está o nosso coração? Nós temos que buscar igualar o nosso coração ao coração de Jesus. Confiar na palavra dele, confiar no amor dele. Muitas vezes a gente fica pedindo provas, mas eu preciso. Gente, olha para a cruz. Não existe amor maior. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. O que nós temos que fazer hoje é ser imitadores de Jesus, como São Paulo nos ensinou. Sejam meus imitadores como eu fui de Cristo, como eu sou de Cristo. Então é esse o fato. Muitas vezes eu quero as coisas, mas eu não quero ser Cristo. Eu não quero viver como Cristo, eu não quero falar como Cristo, eu não quero sentir como Cristo, eu não quero ouvir, não quero olhar, não quero agir. E a gente acaba ouvindo muitas coisas, muitos ensinamentos. E o verdadeiro ensinamento é esse. Quando o fruto, que é a palavra, quando a semente, que é a palavra de Deus, cai no seu coração, e seu coração está entregue a Deus, ele vai dar bons frutos. Eu quero ver os frutos. Você vai ver o fruto quando verdadeiramente entregar o seu coração. Verdadeiramente entregar o seu coração. E aí você vai ver muitos frutos. Amém? Amém. E, gente, esses frutos podem ser de várias formas, tá? Pode ser muitas, pode ser, sei lá, pode ser muita coisa, pode ser um comportamento que você mudou, pode ser algo realmente simples, pode ser coisa simples. Às vezes a gente fica achando que vai ser uma coisa estrambólica, mas às vezes aquele passo diferente que você deu já é um passo que os anjos ficam muito felizes de ter visto você. Caraca, agora ela tá com um pouquinho mais de fé. Só isso já é um fruto, não sei se é um fruto, mas é uma atitude muito boa. Teve uma vez que Deus falou comigo, na verdade eu falei com Deus, eu falei pra ele, era uma coisa assim, simples do dia a dia. Eu falei assim, Deus, me mostra como foi. Ah, tá. Eu falei algo assim, Deus, eu queria um sinal pra essa coisa, me mostra alguma coisa, me prova alguma coisa em relação a isso. Aí ele falou assim, eu quero provar a sua fé. Aí eu, pega essa, Débora. E Deus gosta de quando você dá esses passos de fé assim. E esses passos de fé vão te levar ao fruto, que às vezes
Tipo, pra mim, eu vou falar abertamente aqui. Pra mim, o maior fruto que qualquer cristão pode ter é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, você dá o domínio próprio. Os nove. Porque isso faz diferença. Isso mostra que você tem um caráter de Deus. Você pode ter poder, você pode ter fazer tudo. Paulo fala isso. Se você não tiver o amor, não valeu de nada. Não vai. Ai, gente, não perca a sua vida pensando em coisas assim superficiais. Pense primeiro, meu conselho, pense primeiro nesse fruto. Começa por esse fruto, o fruto do Espírito, de Gálatas 6, certo? Pensa primeiro nesse fruto e daí pra lá as coisas vão ficar bem mais suaves. Exatamente. Nós ficamos procurando frutos, o tempo todo frutos materiais. O tempo todo algo que eu possa pegar. Mas muitas vezes os frutos que Deus quer de nós, Ele sempre quis de nós, são os frutos espirituais. Que é exatamente como você acabou de falar. E quando nós vamos editar a palavra, São Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios, capítulo 13 em diante, vai falar o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. A bondade é um fruto. A paciência é um fruto. Suportar todas as coisas é um fruto. Se alegrar o tempo inteiro, essa é a vontade de Deus para nós sobre todas as coisas, é um fruto. Só que a gente fica o tempo inteiro, nossa, mas que fruto é esse? Mas eu quero fruto, é o fruto da prosperidade, o fruto do dinheiro, o fruto de pegar alguma coisa, de sentir alguma coisa, mas sinta o amor de Deus. Sinta você sendo mais paciente. Sinta você sendo mais calmo. Sinta você olhar para o outro com um olhar de compaixão. Compaixão é um fruto. A caridade é um fruto. Saindo da rua, vendo uma pessoa com necessidade, esse talvez seja um dos maiores frutos que Jesus pediu. Nos ensinou. Passou todo mundo pelo homem caído. Nós sabemos muito bem como é que chama essa parábola. O bom samaritano. Esse é um grande fruto, a caridade. O samaritano foi, acolheu aquele homem, passou o fariseu, passou o judeu, passou o sacerdote, e ninguém acolheu ele, porque todos estavam focados naquilo que eles precisavam realizar, mas não procurando o amor de Deus, nem a presença de Deus dentro deles. Por isso não cumpriram. Jesus veio nos ensinar isso. Muitas vezes nós estamos correndo, mas não estamos vivendo. Nós estamos andando, mas não estamos nem caminhando. Estamos sobrevivendo. Não ouvimos, não vimos e nem sentimos. Passamos pelas pessoas e não sabemos o porquê. Que algumas coisas não estão frutificando na nossa vida. O fruto sempre vai iniciar de dentro. Esse é o verdadeiro fruto. Obrigado, irmão, por compartilhar. Exatamente. Meditem sobre Gálatas 6. Meditem aí. 1 Coríntios, capítulo 13. O que é o verdadeiro amor? O que é realmente o que Jesus quer? Que é o que importa. Pode ter todo tipo de ensinamento, mas o verdadeiro e puro ensinamento é aquele que Jesus deixou para nós, o amor e a caridade. E seguimos em frente em cima disso, que todas as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Todas as outras. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus e a justiça é o amor, é a verdade, é a caridade, é a bondade, a amabilidade, paciência. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Vamos orar sobre isso, né, Débora? Vamos orar sobre isso. Amém? Nós vamos... Já vai dar 6h30. Vamos iniciar nossa oração. O Senhor me deu algumas palavras aqui para entregar hoje. Me deu palavras de cura. Me deu algumas visões aqui. Vamos iniciar nossa oração para a gente começar a entregar. Você quer refletir mais alguma coisa? Quer entregar mais alguma coisa aí que tá para você? Só isso. Só? Senhor Jesus, nosso Deus, nós te agradecemos pela tua presença. Invocamos o teu Santo Espírito aqui mais uma vez, para que ele possa conduzir a nossa mente, o nosso coração, e para cada pessoa que está ouvindo essa sua palavra, está ouvindo essa mensagem, pois nós te pedimos, Pai, através da tua santa presença, pois onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor estaria no meio de nós. Estamos aqui, eu e a tua serva, a tua filha Débora, clamando pela tua presença, pelos seus dons espirituais,
pelo teu amor, aquilo que o Senhor quer que nós derramamos sobre a vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, que vão assistir depois. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, conduz esse momento de graça, esse momento de sabedoria, esse momento de meditação e silêncio da tua santa palavra. Amém. Santo, santo. Agora eu vou começar a entregar aquilo que eu já tenho, que eu já tinha recebido. E eu vou iniciar. E o nome que Deus me deu foi de Alice. Quando o Senhor me mostrou Alice mostrava assim, um sentimento de muita angústia no seu coração, de dúvida. Ela tinha muita dúvida no coração. Eu falei assim, mas eu não sinto a presença de Deus, eu não vejo a presença de Deus. Alice, o Senhor está falando para você. Ele está caminhando do seu lado. E quando aquela angústia que você mais sentia estava aumentando, o Senhor tinha pego você no colo. Você não sentia algo, mas o Senhor estava com você no colo. Ele está falando para você, filha, silencie e acalme-se. Entre no seu silêncio mais profundo, que eu vou me manifestar a você. Eu falarei a você e você vai se acalmar. Pois a ovelha ouve a voz do seu pastor. E somente a voz dele vai te acalmar. Somente a voz dele vai te trazer confiança. É para você confiar, silenciar. O Senhor fala para você, Alice. O Senhor também me mostrava o nome de uma pessoa, era Roberto. Quando o Senhor me deu o nome de Roberto, o Senhor mostrava a perna de uma pessoa, e era a perna esquerda. E a perna esquerda dessa pessoa, do Roberto, ela teve uma fratura. O Roberto quebrou, como se fosse o fêmur dessa perna. E o Senhor mostrava a mão do Senhor se aproximando dessa perna do Roberto, e todo o osso da perna do Roberto foi restaurado. O Senhor fala para você, Roberto, o Senhor está curando a sua perna hoje. Receba em nome do Senhor Jesus. Ele está liberando sobre a sua vida essa cura. O Senhor também me mostrou um canal. Era como se fosse uma represa grande. E como ela tem vários canais, aquelas comportas que levantam e abrem para sair, mas esse canal não estava correndo água. A represa estava fechada, ela estava bloqueada, não saía. E o sentimento do Paulo era: eu preciso fluir, eu preciso continuar meu caminho, eu preciso continuar andando. E o Senhor mostrava assim para mim, essa comporta abrindo e a água fluindo e saindo. E o Senhor falando assim: segue o teu caminho. Segue o teu caminho como o rio segue o fluxo até o mar. Não pare. Você não foi nascido para ficar preso. Eu não te chamei para ficar dentro de um aquário. Pessoas tentaram te prender. Pessoas te resgataram e colocaram você dentro de um aquário. Te deram doutrinas, te deram ensinamentos, te deram palavras, mas o vazio ainda continua em você por dentro. E o Senhor diz assim: o vazio que está por você por dentro, Roberto, o vazio que está por dentro de você, Paulo, eu também colocou o nome agora. Cíntia, Silas, essas palavras também são para vocês. Vão fluir através do rio de água viva. O Senhor fala para vocês: continue caminhando, continue andando. Então você que estava ouvindo essa palavra desde o começo, o Senhor está libertando esse caminho. O Senhor está abrindo as comportas para que você consiga fluir nesse rio de água viva. Comece a buscar somente o interior. Comece somente a buscar a presença de Deus. Ele vai te conduzir. Amém. Amém. Eu tinha visto antes da live alguma coisa. É para alguém que tá sem esses dentes da frente. E
eu quero declarar sobre você. Que você tenha dentes novos. Eu não tô falando de dentadura, não. Eu tô falando de dente nice, que cresça dente novo. Nasce da sua gengiva, que nasça. é, E é isso. Não duvida. Não duvida. Hoje eu tive uma experiência que foi bem interessante. Deus me mostrou uma coisa pra alguém. E era tipo uma manopla de Thanos. Era uma coisa, como se fosse uma joia, assim. E eu perguntei pra pessoa, você trabalha com isso e tal? A pessoa trabalhava com isso. Eu achava que era uma coisa espiritual, que, sei lá, da armadura. Não, era de fato aquilo. Então, se Deus tá te falando alguma coisa, e acredita, ok? E não fica imaginando que é pra daqui a 50 anos. Não, imagina que creia que é pra agora, tá? É, Então, eu libero esses dentes novos, saudáveis sobre a sua vida. Creia, 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 creia mesmo, ok? Teve uma outra coisa que eu vi que eu não entendi o que que era, mas tá. Tem uma pessoa aqui que recebeu um livro cristão, e parece que é alguma coisa referente a jardim, é, jardineiro. Leia esse livro. Esse livro foi direcionado do céu para você ler. Então vá lá e pegue e receba esse livro, ok? Tem coisas muito importantes dentro desse livro que vão ser chaves para sua vida nesse momento que você está. Amém. E teve mais uma coisa. Eu vi umas plantas com os frutos bem pequenininhos vermelhos. E Deus queria chamar a atenção que tem frutos que você não deve comer, que são tóxicos, são venenosos. Então, tudo que você, mais uma vez, pode ser espiritual, pode ser físico. Preste atenção no que, do que e de quem você está se alimentando, ok? Muita atenção nessa semana, muita atenção nesses dias, do que e de quem você está se alimentando. Amém. Amém. É isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos crer, em primeiro lugar. Creia. Creia naquilo que o Senhor está falando, creia naquilo que o Senhor está te entregando. Porque muitas vezes a gente não recebe porque a gente não está crendo. E não tem como a gente agradar a Deus se a gente não tiver fé. Não tem como a gente agradar a Deus, não tem como os sinais acontecerem. Lembre, cada frase que Jesus falava, quando o milagre acontecia, ele falava: a tua fé te curou. A tua fé. Então, para me ter fé, para que eu receba as coisas de Deus, eu preciso acreditar. Então, tão somente creia e verás a glória de Deus. A mesma palavra que Jesus disse para Jairo. Lembra disso? Lembra? Tão somente creia e verás a glória de Deus. E ao redor dele tinha pessoas lamentando, tinha pessoas reclamando, tinha pessoas falando que já não adiantava mais, que não tinha como mais. Eu não sei para quem que eu estou falando aqui, mas o Senhor está falando aqui para você agora. Tão somente creia, confie naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem orado sobre a tua vida, tem mostrado para você. Tem pessoas que já estão orando por você e você não está acreditando. Eu posso orar por você aqui agora. Tem uma pessoa que pediu um momento, pediu uma oração, o Senhor está falando para você, tão somente crer e verás a glória de Deus. E já tem pessoas orando por você, eu também vou orar por você. Acredite naquilo que Deus está te mostrando. Mostrando novos caminhos, está mostrando novas pessoas e novas conexões. O Senhor também me mostrava uma porta sendo aberta. Era uma porta azul e uma porta sendo aberta. E essa pessoa, ela vai entrar dentro dessa porta. Essa pessoa que está abrindo a porta para você é uma provisão que Deus está trazendo. Então você precisa acreditar. Guarde tempo para passar com o Senhor. Guarde o seu coração. Vai levantar de manhã, ore, ore e dê os passos na hora certa. Amém? Eu não lembro quem que foi que pediu aqui a oração. Essa palavra é para você, Clarisné. Você tinha pedido, então o Senhor está falando para você. Tem mais gente orando por você aqui. O Senhor está mostrando para você só crer. Ele está abrindo uma porta para você. Amém? Eu vi para alguém, é, como falar isso? É como se tudo na vida dessa pessoa estivesse fora do lugar. Totalmente. Tudo assim. Não sei nem por onde começar. Totalmente, tudo fora do lugar, tudo fora do lugar.
E o símbolo que a pessoa vai saber que é dela que eu tô falando é um galo. E Deus não me falou nada muito além disso, mas eu vou declarar na sua vida que as Hum, coisas comecem a ficar em ordem na sua vida. Gente, é muito. Que as coisas comecem a ficar em ordem na sua vida. E que cada peça cumpra a missão que tem que cumprir. Que não tenham papéis trocados. E que você fique no lugar que é para você ficar. Eu vou explicar a visão, porque pode ser que fique muito abstrato. Eu vi, era uma galinha, um galo, um peru, um galo, acho que era um galo. E esse galo, ele empurrava uma cadeira como se fosse um touro. E aí depois essa galinha era colocada em pé. A impressão que eu tive era que tava realmente papéis trocados, fora de lugar. Quem faz esse movimento de touro é o touro. A galinha, ela voa, sei lá, voa tipo plana, né? Ela faz coisas de galinha. E não tem o galo. Não tem problema você ser um galo. Não tem problema você ser o touro. Contanto que os papéis estejam corretos. Então, que eu declaro sobre a sua vida que você comece a tomar a sua posição. Não tome o papel dos outros, posição dos outros. Fique no lugar que o Senhor te deu e não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, se você tá no lugar que é pra você estar, tá tudo certo, tá? E aí eu via os pés ficando na posição ereta, assim, sabe? Então vai dar tudo certo, fique em paz. E teve uma outra pessoa. Essa pessoa era, é- era tipo. Era tipo X-Men, assim, aquela do X-Men que fica com a pele azul, que tem o hum, cabelo vermelho. Eu esqueci o nome dela. Aí eu via como se a sua pele fosse fazendo aquela, aquele jogo de escamas, assim, só que não era azul, era prateado. Era como se fosse um revestimento da sua armadura. E ela ia fazendo assim. é, E nesse revestimento dessa armadura, que era prateado, fazia como se fosse uma via. Ou seja, essa sua armadura te dá um caminho para que as coisas celestes aconteçam. Era como se fosse uma via, como se o seu próprio corpo, revestido da armadura, criasse o caminho para as coisas celestes fluírem, ok? Se for para você, você vai entender. Até aqui. amém. É, como se estivesse falando, é como se fosse uma armadura, né? Algo de proteção para ela mesma, né? Exatamente. Sim. Que tinha tipo uma dupla função. Sim. Por exemplo, hoje já conseguimos derramar bastante coisa aqui hoje. Hoje nós tivemos palavra de cura, nós tivemos meditação da palavra. Eu acho que tudo aqui que você deve guardar no teu coração hoje é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. Deus vai te ensinar, através da meditação da palavra, a amar a palavra dele, amar a presença dele, os frutos do Espírito na tua vida, na tua casa. Procure isso primeiro. Procure só isso primeiro. Que isso é promessa de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas são acrescentadas. Isso é uma promessa de Deus. Então, se você acreditar nisso, tão somente creia e dê os passos. Como a Débora também falou aqui hoje, dê os passos. Continue caminhando, creia e dê os passos. Receba aquilo que você ouviu hoje do Senhor e dê os passos. E verá a glória de Deus agir. Só vou ver a glória de Deus quando eu der os passos. Se eu não der passo, eu não vejo nada. Não tem como. Não tem como. Nada muda se eu não mudar. Eu preciso tomar posse e mudar. Exatamente. Uma coisa que eu ia até falar durante a palavra da oração era justamente isso, que a gente olhando no espelho, a gente não vai alterar o espelho para tentar mudar a gente muda a gente para alterar o que a gente está vendo. Então, é exatamente isso. Se a gente não der o passo, se a gente não mudar na gente, dentro,
não vai acontecer nada, gente. Então, é isso, eu concordo plenamente. Amém. Bom, gente, sejam todos bem-vindos, todos vocês que fizeram. Se vocês conhecem alguma das pessoas que a gente liberou a palavra aqui, leve para ela essa live, compartilhe essa live, para que chegue o máximo de pessoas possível. As pessoas possam receber, se sentirem acolhidas, amadas por Deus, porque às vezes Deus está falando e a gente não está ouvindo, porque a gente não está tendo tempo para Ele. Eu não estou no silêncio. Eu preciso buscar esse silêncio interior. Porque Deus só fala dentro, Ele não fala fora. Então, primeiro, Ele vai precisar acalmar o seu coração, para você começar a ouvir Ele aqui dentro. E quando você começar a ouvir aqui dentro, você vai estar andando no meio do caminho. Você pode estar no meio de uma palestra, de uma pregação, você pode estar no caminho do trabalho, no meio do trânsito. Essa voz é inconfundível. Eu quero declarar algo sobre a vida de alguém aqui agora. O Senhor está me entregando. Penélope, eu não sei, Penélope, aonde você está, por onde você está andando. Se você que está aqui vendo, ouvindo essa palavra, conhece uma Penélope, o Senhor me mostra que essa Penélope estava indo de ônibus, indo para o trabalho. Uma avenida muito grande. E o Senhor está falando assim, clamando a Deus com fone de ouvido, segurando ali, com o seu cabelo para trás, cacheado, e seguindo em frente, mas e angustiada no seu coração, falando assim, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu estou tentando, eu estou me esforçando. E o Senhor quer dizer para você hoje, creia, porque eu estou falando no seu interior. Você vai ouvir a minha voz até no meio do barulho, até no meio da multidão. Vai ser inconfundível. E eu falarei de uma forma que somente você vai entender e vai ouvir. Para você confirmar isso para você, Penel, essa palavra foi dada a mim no momento onde eu também estava no meio de várias pessoas, com som alto, um microfone na mão. Eu estava no meio de uma palestra e treinamento por 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor falou comigo e eu ouvi a voz dele ao ponto de eu querer olhar para trás do tamanho era a presença. Então, assim, eu não sei o que você estava buscando, mas o Senhor está falando assim, você vai sentir a minha presença. Eu vou falar ao pé do teu ouvido, você vai sentir a minha presença. Você vai estar dentro desse ônibus, indo para o seu trabalho. E o Senhor vai falar com você e você vai ver que até no meio da tribulação, no meio do barulho, no meio de todo mundo, Ele age, Ele fala, Ele cura, Ele transforma e Ele transborda. Penélope, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Algo mais, irmã? Por enquanto só isso. Continua nos comentários, gente. A live continua nos comentários, hein? Isso aí. Deixe o seu comentário, partilhe com aqueles que vocês queiram partilhar. E se as palavras e as passagens do Senhor tocou teu coração, guarde ela, dê o coraçãozinho, salve ela, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, aquele que precisa de uma palavra de Deus. Nunca se esqueça. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que a verdadeira semente é a palavra de Deus, então procure ela, ame ela e você vai ver os frutos. Amém. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Você Deus, encerra? meu Pai. Eu acho que eu orei no começo. Você quer orar agora? Eu orei no começo, né? Não, eu que orei. Ah, tá. Então, que bom, vamos distribuir orações aqui. Senhor, muito obrigada pela vida de cada pessoa aqui. Das que estiveram com a gente, a Cris, família Pereira, um monte de pessoal aqui. Te agradeço, Deus, pela vida de cada um deles, Senhor. Te agradeço pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos familiares e amigos. Porque eu sei que para muitos a gente pode ser só mais um. Mas para o Senhor a gente é muito especial. Para o Senhor a gente é o tesouro dessa terra. E o Senhor chegou ao ponto de enviar o seu próprio filho para salvar a gente. Nós te agradecemos totalmente, plenamente e completamente por esse amor que transborda nesse ponto, nesse nível. Que a gente venha ter, Senhor, cada vez mais uma vida que dê frutos que vêm do Senhor, com raízes firmadas em Ti, Senhor, que a gente seja ramos da Sua videira, que a gente venha, assim, eventualmente a ser podado, mas sabendo que dali vai crescer mais, que dali vai frutificar e que dali vai alegrar o seu coração, não importa a estação.
não importa a estação, o fruto do Espírito tem que estar dando, independente se está quente, se está frio, a gente tem que estar com o caráter de Deus firmado nos nossos corações. E que isso seja feito através da palavra, que isso seja feito através da vida de oração e que o Senhor venha se alegrar com a nossa vida, que a gente venha se alegrar com o Senhor também e que tudo que o Senhor planejou para as nossas vidas, para a nossa missão aqui, seja cumprido, que nada venha obstruir, tampar, tentar impedir o que o Senhor tem para as nossas vidas. E se a gente acha que aconteceu e não tem mais volta, nós sabemos que o Senhor é o Deus que redime o tempo, é o Senhor que volta o sol, que faz parar o sol e que o Senhor faz sim cumprir a sua vontade, contanto que a gente tenha um coração alinhado contigo. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo e que venha mais do Senhor, que tenha mais do Senhor, que a gente tenha mais entrega e que a gente seja puro. Nosso coração não tenha segundas intenções, mas que seja sempre, sempre, sempre a sua vontade, com frutos limpos, frutos saborosos para o Senhor e para a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso. Obrigado. Obrigado a você por estar aqui. Obrigado, irmã Débora, por estar aqui com a gente. Obrigada. Que você tenha um final de semana abençoado, cheio da presença do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito. Medite nas palavras que foram te entregues hoje. Medite no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, Gálatas 6, frutos do Espírito. Se você estava pedindo algo, estava querendo algo, receba. Está aí. Fique com Deus. Bom estar com vocês. Irmã, até a próxima. Bom te ver. Bora com tudo. Até mais. Tchau, tchau. Ah, não fizemos o nosso print. Faz aí, consegue? Eu estou na adaptação aqui hoje. Fechou. Tchau, gente. Fique com Deus.